Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do grupo Mil Tons Ensino. E hoje nós vamos fazer essa necessaire não, desculpa gente, essa bolsinha porta-celular dupla, ó, ela tem dois compartimentos, tá? E na parte de trás ela ainda tem um bolso com zíper. Você pode usar ela tanto como uma necessaire mesmo assim de mão, né? Uma bolsinha de mão ou uma bolsinha tiracolo, tá bom? A gente dá essas duas opções aqui para as alunas aqui no ateliê, tá bom? Então eu vou começar apresentando para vocês o material necessário, tá bom? E as medidas. Já vou deixar no decorrer aqui, ó, da apresentação dos materiais, eu já vou falando as medidas, tá bom? Eu vou deixar aqui em arquivos para vocês os moldes também, tanto do corpo como da abinha, tá? Mas eu já vou falando as medidas e assim quem quiser já ir cortando também, já pode adiantar, tá bom? Pode ser que eu não consiga pôr hoje aqui, pode ser que eu coloque amanhã ou até na segunda-feira, então por isso que eu gosto de passar as medidas para que vocês possam já ir adiantando aí, tá bom? Então, a gente tem muito pedidos, né, dessa necessaire aqui no grupo e hoje nós vamos fazer ela, tá bom? Ó, então, para aba, uma vez tecido principal estruturado numa manta, tá? Pode ser a manta 100, R0 da Mil Tons ou uma manta R1. Ela fica bem, ó, ela fica uma bolsa bem gordinha, uma necessaire bem fofinha, né? Por ter 4 partes. Então, ela não necessita de muita estruturação, tá? Então, pro corpo principal, seria 4 vezes, ó, tecido principal, estruturado na manta R0 da Mil Tons ou na R1, tá bom? Aí vai ficar a critério de vocês. Eu tô usando a R0 da Mil Tons, tá bom? E aqui os tecidos, são tecidos da Pet Brasil. Essa coleção chegou agora faz umas 2 semanas aqui na loja, também já tem lá no site, tá bom? E também a gente vai deixar alguns kits, tá pessoal, disponível aí no site, um preço bem legal, bem acessível para quem quiser adquirir aí, tá bom? E não esqueça também que tem o cupom para Mil Tons Ensina, né? Só Mil Tons Ensina, para ter um desconto lá de 5%, tá bom? Agora no tecido do forro, seria 6 partes, tá? Lô, acho que eu não falei as medidas, né? Então vou voltar, pessoal, voltando aqui. Hoje a Lorena não tá cortando nada, então tá indo assim, ó, tudo direto, que daqui a pouco a gente tem aula aqui no ateliê, então a gente tá tentando adiantar essa parte aí. Pessoal, tanto pro corpo como pro forro, é 16 por 20, tá? Então, é 20 centímetros de altura por 16 de largura, tá bom? Para a parte do corpo dos tecidos principais e para o forro. Recapitulando, o forro são 6 partes, tá? Por conta desse bolso aqui atrás, a gente usa um pouquinho mais de tecido. Ó, um zíper. Aproximadamente, a aba também, tá? Então a aba vai ter que ser um moldezinho mesmo, tá bom? Então o molde eu vou deixar aí pra vocês. Um zíper aproximadamente 12, 15 centímetros, um cursor e 4 tecidinhos, ó, de 3,5 por 5, pra gente fazer aquele acabamento aqui nas pontas do zíper, tá? Aí, uma tirinha também de tecido, eu gosto de fazer aqui, eu tô fazendo de 4, mais ou menos por 16, por quê? Porque eu vou fazer essa linguetinha aqui, ó, tá? Pra pôr dos dois lados, caso eu queira usar ela também como uma bolsinha, né? Tiracolo, então eu tenho dos dois lados essa linguetinha aqui, ó, tá bom? E essa alcinha jeans, pessoal, tem no site também, tá? Essa alcinha coach é uma alcinha bem delicada, uma alcinha bem fininha, ó, jeans. Ela tem meio centímetro, tá? E ela só tá R$6, bem baratinha, tá lá no site. Corre lá e aproveita que a quantidade é bem limitada, tá bom? E 2 botões imã
duplo, tá? Eu gosto de usar esse duplo, porque aí a gente já coloca na necessaire quando ela estiver pronta, certo? E um forro da aba que eu gosto de pôr também do mesmo tecido, certo? Então eu vou pôr aqui a abinha, vou fazer do mesmo tecido. E a minha necessaire de hoje também vai ser toda desse tecido xadrez aqui, ó, que eu gosto muito. Fica muito bonito, né? Nas bolsas, nas peças. E é isso aí, pessoal. Material apresentado. Caso vocês tenham alguma dúvida aí em relação ao material, é só deixar nos comentários aí que eu vou respondendo, tá bom? Assim que possível eu vou respondendo todas. E caso também alguém queira me chamar no particular, pode me chamar aí no WhatsApp, que eu sempre deixo aqui no grupo, tá bom? Então essa é a apresentação dos materiais e agora vamos para o passo a passo. Pessoal, ó, então o primeiro passo nós vamos começar preparando o zíper, né? Então já vamos adiantar aquela parte de trás do bolso, que é a única parte que demora um pouquinho mais, porque ela é super fácil, rápido de fazer, dá para produzir bastante aí agora para o final do ano, tá? Então aqui, ó, peguei nosso zíper, deixei esse meu zíper com 12 centímetros, tá? Aí eu peguei aquele tecidinho de 3,5 por 5 e vou fazer aquele acabamento, né? Ó, fazer aquele acabamento que todo mundo sabe, que todo mundo já tá acostumado a fazer aí, né? Vou fazer dos dois lados do meu zíper, tá? Eu tô com bastante luz aqui, mas é luz natural, luz do sol, que a minha cortininha ainda não ficou pronta. Então, tá atrapalhando um pouquinho aí, né? Então, eu vou ir mostrando assim pra vocês. Não vou mostrar tanta costura aqui na máquina, tá? Porque ela atrapalha um pouquinho. Então, eu vou costurar a minha aqui, os dois lados, e venho mostrar pra vocês ele pronto, tá bom? Ó, então, coloquei, tá? Fiz o acabamento dos dois lados, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, tem alguns outros vídeos aí ensinando passo a passo mesmo dessa finalização de zíper, tá bom? Mas eu acredito que todo mundo já saiba colocar, né? Essas ponteirinhas aqui no zíper. E aproveitando que eu tô aqui, ó, uma das partes do corpo já estruturada, tá? Que vai ser o nosso bolso. O que eu fiz? De cima para baixo, eu fiz uma marcação de 4 centímetros aqui, ó, e vou cortar, tá bom? A gente vai lá agora na placa e corta agora esses 4 centímetros aqui, tá bom? De cima para baixo. Pessoal, ó, então cortei, tá? Ó, de cima para baixo, fiz uma marcação de 4 centímetros, cortei. Aqui a gente tem o zíper que nós acabamos de fazer, né? Ó, achei o meio, fiz uma marcação, vou posicionar aqui, ó, o zíper aqui no meio, né? Ó, marquei. Vou passar uma costurinha de segurança, né? Então, eu repeti esse mesmo processo com o forro, com uma das partes do forro. Aqui o meu forro vai ser o inverso, tá? Vai ser o estampado. Então, eu cortei também, fiz o mesmo processo. Aqui, ó, agora o que eu vou fazer? Vou passar uma costura de segurança, vou vir com o meu forro, né, ó, e vou passar uma costura com o pé de zíper, certo? Vou virar esse forro e vou rebater o zíper. Por que eu tô explicando aqui? Porque a minha máquina tá pegando muito sol, pessoal, e não dá pra eu mostrar lá na máquina, tá bom? Mas se caso vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês irem me perguntando aí e eu vou mostrando aqui pra vocês todo esse processo do passo a passo, certo? Então vamos lá. Então agora repetindo, eu vou passar uma costura de segurança, vou posicionar o forro, tá? Vou passar aqui a costura com pé de zíper, virar esse forro e rebater esse zíper, certo? Vou lá então. E já trago para mostrar para vocês. Pessoal, ó, então posicionei o zíper, o forro, virei e rebati, tá? Então, rebati aqui, ele ficou assim, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar
aqueles 4 centímetros na parte superior do zíper, certo? Ó, então nós vamos posicionar ele aqui sobre o zíper, passar a costura, eu passo, depois eu coloco o forro, desviro e rebato. Faço o mesmo processo que eu fiz aqui na parte de baixo, certo? Então vamos lá fazer a parte de cima e venho mostrar para vocês. Ó, colocado a parte superior do zíper, coloquei forro, então a parte das costas e a parte da frente, tá? O que a gente faz agora? Mais um forro, ó, direito do forro com direito do forro, tá? E vou passar uma costura aqui, ó, em toda a volta, tá, pessoal, ó? Então, vou passar uma costurinha em toda a volta, porque abrindo esse nosso zíper, a gente tem um forro bem bonito lá, certo? Então, eu vou passar e trago aqui para mostrar para vocês. Pessoal, ó, aqui é aquela tira, tá? Que eu pedi para vocês cortarem de 4 por aproximadamente aí um comprimento de 8, 16 centímetros, de acordo com o que vocês vão fazer, né? Se vão fazer as duas para pôr a alça, para fazer 2 linguetinhas, né? Ou uma só para fazer uma bolsinha de mão. Caso for fazer uma bolsinha de mão, não tem necessidade de pôr dos 2 lados, tá? Agora, se for fazer uma com alcinha transversal, se for usar ela de bolsinha, tem que fazer dos 2 lados, tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu dobrei como viés, tá? Ó, dobrei ao meio, e passei uma costura, e vou passar uma costura, tá bom? E depois eu vou cortar o comprimento que eu desejo para fazer a minha linguetinha porta-alça, certo? Então, aqui nessa daqui, como eu vou pôr dos 2 lados, tá? Então, eu vou cortar com 4 centímetros aproximadamente para deixar ela bem curta, porque a minha eu não vou pôr meia argola, tá? A minha eu vou pôr assim, ó. As minhas alcinhas, geralmente eu coloco mosquete na ponta, tá? Então eu coloco aqui no tecidinho, como eu faço a lingueta de tecido, fica super tranquilo usar assim. Não tem a necessidade da gente usar a meia argola na ponta, tá bom? Mas aí vai ficar a critério de cada um de vocês, fazer com a meia argola ou não, tá? Eu já faço ela mais estreita, para que eu não tenha essa necessidade de pôr a meia argola, tá bom? Então, tendo ou não tendo a ferragem, a gente faz a peça, tá bom? Então, eu vou passar a costura aqui, vou posicionar elas aqui dos 2 lados nessa peça que a gente acabou de fazer, que vai ser a parte das costas da nécessaire, tá? É importante frisar isso, que o porta-alça a gente vai pôr na parte das costas, tá bom? Então, eu vou mostrando assim certinho pra vocês, tá bom? Então, eu vou passar minha costura, cortar e já mostro aqui pra vocês. Ó, pessoal, então passei a costura, tá? Lembra que tava uma tira inteira, ó. Passei a costura, fechei, né? Agora eu vou, cortei aqui, mas deixei com 7 centímetros, tá? Então, agora aqui, ó, vou dobrar e posicionar aqui, ó, tá? Sobre essa costura aqui em cima do zíper, ó. Tá? Ó, dobrei e vou pôr um de cada lado aqui, tá? Da peça, ó. Nós vamos lá e passar uma costura dos 2 lados, tá bom? Ó, então coloquei, tá? As 2 linguetinhas aqui, ó, nas laterais, tá? Então, a gente agora reserva, deixa ela quietinha aqui. Próximo passo, vamos pegar a aba da bolsa, ó, estruturada. O forro, meu forro vai ser igual ao meu tecido de fora. Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar direito do meu tecido com direito da aba, tá? Ó, e vou passar uma costura aqui, ó, em toda a volta, deixando apenas aqui, ó, a parte superior aberta, tá? De pontinha a pontinha aqui. Vou lá, vou passar, vou refilar todo o excesso, desvirar pela essa abertura aqui e rebater toda essa aba, certo? Vou fazer e venho mostrar pra vocês.
Ó, costurei, né, direito com direito, refilei, vou dar uns piquezinhos aqui, ó, só nessa parte arredondada, tá? Dei uns piquezinhos de leve, tomar cuidado pra não descosturar, e vou desvirar por essa abertura, ó, pequenininha, mas é assim mesmo, tá? Então eu vou desvirar a minha e vou rebater. Aba rebatida, ó, achei o meio, dobrei, dei um piquezinho aqui no meio, peguei as minhas costas, né, meu bolso, achei o meio, dei um pique, vou posicionar a aba, ó, vou pôr um alfinete aqui, um pique com pique, tá? Ó, pique com pique, ó, tá? Ó, venho e passo uma costura aqui em cima da aba, prendendo essa aba aqui nas costas, certo? Pessoal, ó, então a aba presa, tá? Tudo aqui. Vamos reservar, deixar ela aqui. E vamos agora trabalhar nos forros, tá? Então, sobrou 4 forros. Ó, eu tenho 4 partes. Então, o que eu vou fazer? Vou costurar direito com direito, tá? Ó, direito com direito. E já vou deixar esses bolsos prontos. Esses forros prontos, desculpa. Então, vou passar uma costura aqui nos 3 lados, ó, nos 3 lados, e vou deixar a parte superior aberta dos dois, tá bom? Formando assim 2 forros, certo? Então eu vou lá, vou passar minha costura nos dois e venho mostrar pra vocês. Pessoal, ó, então costurei, né, aquele forro lá, ó, os 2 forros, né? Ó, direito com direito. Desvirei, tá? E nós vamos guardar, reservar esses 2 forros assim, ó, tá? Ó, deixar ele aqui reservado. E agora o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar aquela parte que nós terminamos, da parte de trás, com o zíper e a aba. Nós vamos pegar aquelas 3 partes que ainda restam e nós vamos medir, tá? Pra ver se estão todas do mesmo tamanho. Pode ser que a gente precise refilar 1 centímetro, tá? Porque como nós fizemos o corte, colocamos o zíper, então diminuiu um pouquinho. Então vamos lá, vamos refilar e deixar todas as partes, as 3 partes que restam, do tamanho da parte das costas, certo? Então vamos lá, eu vou refilar as minhas e deixar tudo do mesmo tamanho. Pessoal, ó, então estou aqui, ó, com as 4 partes, todas do mesmo tamanho, todas refiladas, tá? Vamos reservar aqui, ó, a parte das costas, que é a parte da aba que já está pronta. E vamos fazer essas marcações aqui, ó. Vamos reservar ela aqui. Então, eu pego uma das partes do corpo, tá? Coloco, posiciono uma outra, ó, direito sobre direito, e vou fazer essa marcação aqui, ó, um U, tá? Então, de baixo para cima 3 centímetros, das laterais para dentro 3 centímetros e de baixo para cima 3 centímetros. Então, dos 3 lados, tá? As 2 laterais e o fundo. Aí eu venho com retrocesso no início e no final e faço essa costura aqui. Desse jeito, fazendo essa costura, eu vou estar prendendo essa parte na parte de baixo, direito com direito, tá? Ó, vou passar essa costurinha aqui e já venho mostrar pra vocês, certo? Meninas, ó, então costurado, tá? Ó, tudo costurado aqui. Posso prender aqui em cima e prender aqui, ó. Vamos guardar essa aqui dentro. E vamos pegar aquela parte, que também não tem nada, é mais uma parte do corpo, ó. Posicionar direito, tá? E vou costurar aqui, ó, os 3 lados, tá? Ó, os 3 lados da parte de baixo, tá? Essa que eu guardei, ó. Vocês estão conseguindo ver bem, né? Então, eu vou costurar aqui
Então, o que eu faço, ó? Vou costurar aqui primeiro essa lateral, depois costuro o fundo e a outra lateral, tá? E venho mostrar pra vocês. Pessoal, ó, costurei, tá? Pode cortar, arrematar todas as linhas aí. Ó, costurado. Vou dar um piquezinho aqui nesse cantinho, tá? Ó. Agora eu vou tirar pra fora. Vou desvirar aqui, ó. Cuidado com o alfinete, tá? Se colocou o alfinete aqui, eu acabo tirando na hora de costurar, pra não se machucar. Que depois na hora de desvirar a gente acaba sempre esquecendo e acaba se machucando, né? Então eu vou, ó, vou desvirar aqui, tá? Então eu tenho, empurra bem aqui as pontinhas, ó, né? Empurrei. Pode ir lá no ferro, passar bem. Então eu desvirei e tenho aquela minha parte que nós costuramos sobre e tenho essa que nós acabamos de costurar agora e desvirar, certo? Então o que eu vou fazer? Ó, eu já vou colocar o forro nessa minha necessaire aqui, tá? Então eu pego aquele nosso forro que nós já costuramos, ó. Vou deixar a bolsa aqui no direito. Ó, desvirei o meu forro. Deixo ele no avesso e vou vestir aqui, ó. Vestir, tá? Vou vestir. Essa parte aqui, ó, a gente coloca tudo pra dentro e só pega mesmo a parte que já tá costurada, formada a bolsinha, tá? Então a gente vem aqui, a gente acha a lateral do forro e a lateral da bolsa, lateral com lateral, costura com costura, tá? E costura toda a parte superior, ó. Ó, vou unir aqui, vou prender com os meus alfinetes, tá? Aqui. As duas laterais. Ó. E vou passar uma costura aqui, ó, em toda essa minha parte superior, tá? Ó, vou passar uma costura aqui, fechando tudo. Depois, vamos fazer uma abertura aqui na lateral e desvirar por esse forro, tá? Por essa abertura. Então, eu vou costurar aqui em cima pra vocês. Venho mostrar e desvirar. Pessoal, ó, então, passei uma costura, né, em toda a volta e já fiz uma abertura aqui na lateral, tá? Então, agora a gente vai pôr tudo isso aqui pra fora. Ó. Ah, uma dica primeiro, tá? É importante que na hora de rebater essa costura aqui em cima, gente, que siga o pezinho, tá? Da máquina certinho, pra que a hora que a gente desvire, ó, vou mostrar pra vocês. A hora que a gente desvira isso aqui, a gente precisa que a costura esteja certinho. Por quê? Porque eu deixo, ó, eu deixo essa margem, que é exatamente o pé da máquina, pode ser aí o de meio ou o de 0,75, tá? Depende da máquina que vocês vão estar usando, ó, para que fique esse viezinho certinho, tá? Então, assim, quando a gente faz a costura bem certinha aqui em cima, ó, ele fica perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar bem o ferro, vou colocar alguns alfinetes aqui, ó, tá? Ó, eu prendo aqui, passar bem o ferro e venho rebatendo aqui a costura bem na vala, toda a volta, para que o meu forro fica preso aqui, tá? Bem certinho mesmo, ó. Feito isso, tá? Isso também é um processo que dá pra gente fazer depois, com as duas partes juntas, né? Então, ó, para adiantar um pouquinho aqui para vocês. Feito isso, nós temos essa outra parte aqui de trás, certo? Finalizando a nossa peça, nós vamos pegar aquela parte
que foi a primeira que nós fizemos da aba com o bolso, e vamos posicionar em cima dessa bolsinha pronta. Então, eu vou pegar essa lateral, vou afastar a minha aba e afastar a minha bolsa, a bolsinha de dentro, ó. Direito com direito, pode pôr uns clipezinhos ou uns alfinetes, passa a costura, vem fazendo parte a parte, tá? Para que a gente consiga fazer essa costura bem certinha, porque agora a gente tem esse volume aqui no meio, certo? Então fica um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer bem feitinho, bem bonito. Então eu faço aqui o fundo, depois venho segurando, né? Coloco tudo para dentro, pego essa outra lateral aqui e passo a costura também, certo? Então eu vou lá passar na minha e já venho mostrar para vocês. Pessoal, ó, então costurei a lateral, né? Então tá tudo aqui dentro, ó. Tá? Tudo aqui dentro. O que que nós vamos fazer? Aquele mesmo processo do passo anterior, ó. Cortei as pontinhas aqui e vou desvirar, tá? Vou tirar tudo isso aqui pra fora, ó. Tirei pra fora. E agora a gente vai ficar com 2 bolsos, né? Ó. Desvira com cuidado para preservar as costuras, né? Ó, empurra bem aqui os cantinhos. Empurra bem os cantinhos aqui, ó. Ó. Tá? A aba, a parte das costas, como eu disse para vocês, as linguetinhas, frente, ó, tá? Então agora ficou aqui esse bolso de trás sem o forro. Então, o que que nós vamos fazer agora, ó? Vou pegar aquele outro forro que já está costurado, né? Ó. Vou vestir tudo isso aqui, tá? Repetir o mesmo passo anterior, ó. Vou pegar aquele lado que não tem forro, juntar aqui, ó. Costura com costura, tá? Só a parte das costas, tá? Ó, costura com costura. E passar uma costura aqui em cima, em toda a parte superior. Ó, tô empurrando tudo pra dentro, pra deixar só a nossa bolsa que não tem o forro, certo? Ó. Passei tudo aqui, ó, você viu? Juntei todo esse forro aqui, só ficou essa parte aqui. Passar a costura novamente aqui, sobre toda essa parte superior. Depois abrir essa lateral aqui e desvirar tudo. Ela vai estar pronta, as 2 bolsas com o forro, tá? Então, eu vou lá passar aqui a costura e já trago pra vocês. Toda a volta, tá? Vou limpar agora todas essas linhas, ó. Abri a lateral, abri um pouquinho a mais, porque agora ela tá bem grande lá dentro, né, ó. As 2 bolsas praticamente está aqui. Então, a gente tira, ó, devagar, com cuidado. Ó, desvirei, tá? Ó, desvirei tudo aqui pra cá. Já empurro as pontinhas do meu forro, ó, e coloco tudo pra dentro, tá? Ó. Vou lá no ferro, tá? Vou lá no ferro, só virei, né? Vou lá no ferro, vou passar bem aqui, ó. Vou alinhar bem esse forro, né? A parte de cima, nosso viezinho aqui, tá? E vou rebater, ó. Vou lá no ferro primeiro, vou passar tudo ela, né? Que é a massa, porque eu acabei de desvirar. E venho mostrar pra vocês ela aqui finalizada, porque agora aqui, ó, é só a gente fazer as marcações dos botões e posicionar o botão, tá bom? Então, eu vou passar bem a minha, deixar ela bem alinhadinha e venho trazer pra vocês. Então, passei, alinhei toda a minha peça, tá? Ó, e agora eu vou pôr o meu botão. Então, o que que eu faço? Eu faço a primeira marcação aqui do primeiro botão,
coloco o primeiro botão e depois sim eu venho e posiciono o outro botão, tá? Então nunca coloca os dois, tá? De uma vez só. Primeiro faz um e depois faz outro. Então o que eu faço? 1 centímetro da lateral para dentro e 1 centímetro da parte de baixo para dentro. É essa a marcação que eu uso para colocar os meus botões. Tá bom? Pessoal, ó, uma dica para vocês. Coloquei o primeiro botão, furei aqui com o meu agulhão, posicionei a fêmea, tá, na parte da aba. Aí o que eu fiz? Eu sujei o meu botão aqui, ó, tá, com giz. Aí eu venho, alinho certinho a minha aba, ó, e aperto aqui. Ela vai me dar a marcação certinha desse botão, tá? Então apertei, ó, marcou. Aí eu venho aqui, tá? E furo exatamente aonde ela me deu essa marcação, tá? Então eu furo aqui e posiciono a parte de baixo do botão. Depois eu vou e repito esse processo do outro lado, tá? Ó. Tá bom? Aí eu fecho esse botão, certo? Venho aqui, alinho a aba, tá? Marco o meu outro aqui, ó, com esse botão fechado, certo? Feito isso, gente, fazendo isso, a gente tem a aba padronizada, certinho, tá? A gente não corre o risco de ficar aquela coisa desalinhada, principalmente quando a gente tá usando um tecido assim, ó, meio xadrez, meio riscado, né? Eu optei por esse tecido porque eu gosto muito, tá? Mas vocês podem usar o kit, gente, o kit é dessa coleção, tá? Então eu fiz uma de cada, de toda essa coleção, se eu não me engano são 5 ou 6 tecidos, que depois eu trago aqui no grupo para mostrar para vocês, tá bom? Mas eu vou finalizar essa aqui e já venho mostrar o resultado final para vocês. Pessoal, ó, então coloquei os botões, né, ó. Esse aqui eu tô usando o número 18, tá? Ó, a gente tem essa matriz, ela tem 3 partes, tá? Então, assim, ó, perfeita para não amassar os botões e caso alguém precise, a gente tem ela no site, tá? Aqui eu coloquei uma alcinha só para fazer uma simulação para vocês, ó. Tá bom? Ó, não precisa de meia argola para quem não tem, né? Então, eu coloquei para que ela possa ficar uma bolsinha transversal, né? Uma bolsa porta-celular dupla, ó. Fecha os forros, tudo rebatido, né? Ó, coloquei. Caso não queira a alcinha, a gente pode fazer somente com uma de um lado, certo? E usar apenas uma alcinha clutch, tá bom? Então, aqui tudo pronto, já apertei os botões, né? Ó, bem linda. É uma peça rápida de fazer, bem prática, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer, tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima aula do Grupo Mil Tons Ensina.